de joelhos estou, mais uma vez, de joelhos, Senhor, neste teu santuário de paz. Venho aqui te pedir mais uma vez, me ajuda, Senhor, me ajude a vencer todo mal. Esse mal que me afasta de ti e que me faz passar tantas noites sem dormir. Me devolve o sono, Senhor, me concedes a paz, tua paz, me concede a paz. Quantas vezes eu quis ouvir tua voz, mas não pude, Senhor, eu estava ocupada demais. Quantas vezes lembrei do teu amor e chorei, Senhor, pois as garras do mal eu senti. Sim, eu senti. Quão distante eu estava de ti, quando eu precisava sentir o teu calor. Sei que podes curar-me, Senhor, me concede a paz, tua paz. Sei que podes curar-me, Senhor, me concede a paz, tua paz. Me concede a paz, me concede a paz. Amém. Muito bem, meu irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus, nessa quarta-feira de frio. Tá gostoso, né? Louvado seja Deus por a gente estar aqui. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus 24. Esse capítulo, irmãos, é um capítulo profético. Jesus, nesse capítulo, ele fala de três coisas importantes. Primeiro, algo que já aconteceu. Segundo, algo que está acontecendo. E terceiro, algo que irá acontecer. Esse é o capítulo 24 de Mateus. Abra sua Bíblia no capítulo 24 e nós vamos ler o verso 13, tá bom? Bem, como o irmão aqui já orou, nós vamos fazer mais outra oração pedindo a Deus sabedoria para junto estudar a sua palavra. Querido Deus, é muito bom, Senhor, estar aqui junto com os irmãos. Estamos em um pequeno número, mas acreditamos que o Senhor está aqui no nosso meio, através do Espírito Santo e dos anjos.
Agradecemos ao Senhor por essa oportunidade. E nos dê sabedoria e compreensão da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, olha o que Jesus está dizendo para mim e para você. 24:13 de Mateus. Aquele, vírgula, porém, vírgula de novo, que perseverar até o fim, esse será o quê? Salvo. Olha que coisa interessante aqui, irmãos. Olha a vida cristã resumida em um verso. A vida cristã, ela não é só um início. A vida cristã, ela não é um meio. A vida cristã, ela é o quê? É até o fim. Só que quando Jesus, ele pronuncia essas palavras, ele tem um motivo. Agora deixa eu te perguntar, perseverar no quê? Na fé. E mais no quê? Na esperança. E mais no quê? No amor. E mais no quê? Perseverar na anunciar o evangelho. E mais no quê? Você percebe que vem muitos assuntos? Agora, meu irmão, Luiz Cláudio, ele diz assim: como é bom ser cristão quando tudo está bem ao meu lado. Irmãos, se tem um tempo que o povo de Deus precisa perseverar, é o tempo que estamos vivendo. Irmãos, mas está sendo o contrário. Quer ver? Quantas famílias estão perseverando de oração uns pelos outros? Você sabe que o alvo de Satanás é a família. Quantas pessoas que o Edivaldo começa a orar e depois surge outra e não lembra mais daquela outra? Quantos de nós estamos perseverando de oração? Quantos de nós, irmãos, estamos perseverando ao lado de Jesus, por exemplo, num leito de dor, como está o irmão José? É que o tempo é bem curtinho, mas eu separei 7 exemplos de pessoas na Bíblia que para mim, são exemplos de pessoas que serviram a Jesus com objetivo. Irmãos, antes eu quero que você entenda algo muito importante. Quando, no dia 16 de outubro agora, vai fazer 20 anos que eu casei com Cristo. Amém? É 20 anos do meu casamento com Jesus. Então, dos 20 anos para trás, Deus não levou em conta. Mas desses 20 anos até hoje, Deus está levando em conta. Porque eu não sou ignorante mais. E você sabia que ignorante para Jesus é aquele indivíduo que nunca teve a oportunidade de ouvir falar de Jesus. Mais um exemplo. Se eu me encontrar com Domingos e ele nunca teve uma oportunidade de conhecer Jesus, mas se na oportunidade que ele teve, ele negou, ele não é ignorante mais. Porque ele já teve a oportunidade dele. Há 20 anos, eu comecei a entender o sentido da vida. Primeiro, eu não vim e não sou daqui. O meu lugar não é aqui. A minha morada não está aqui. A minha riqueza não está aqui, o meu tesouro não está aqui. E aí, irmão, você começa a aprender no passar do tempo o sentido da vida. Aí você começa a entender que vale a pena perseverar no sofrimento, mas ao lado de Jesus. Eu estava conversando com os irmãos, a gente fez uma reunião. Aquela reunião lá, Márcio.
A gente temos, irmãos, 203 membros, mas nós temos uma lista de 79 pessoas que nós precisamos perseverar em oração por elas. Ou seja, é uma igreja fora da igreja. E aí eu vou te perguntar, quantos de nós, irmão, estamos perseverando em oração? Precisamos. É o tempo que nós estamos vivendo. Você não pode esperar que alguém faça algo por você, sendo que você pode fazer por você mesmo. E esses homens que agora aqui eu vou citar um pouco da biografia deles, irmãos, são exemplos. Quer ver o primeiro deles? Josué. A história diz que quando Josué nasceu, ele nasceu como escravo. Ele passou 40 anos no Egito, e depois desse período ele foi liberto. E o mais interessante, depois de 40 anos no Egito, ele foi liberto, que Deus usou Moisés, e passou mais 40 anos no deserto, e depois de velhinho ele foi chamado. Moisés morre. E aí Deus fala, Josué, você será o substituto de Moisés. Eu? Mas eu, Senhor, olha a minha idade. Ele já era um pouco de idade avançada. Mas a história diz, meu irmão, que Deus chega a Josué e fala, filho, tenha ânimo, coragem. Assim como eu estive com Moisés, estarei contigo. Isso está em Josué, capítulo 1, do verso 6 para frente. E o interessante, irmão, aí eu te pergunto, quem foi que entrou na terra prometida? Quem foi que entrou? Estava lá Josué. Meu irmão, estude o livro História da Redenção. Um pouco da história desse homem. Que homem que sofreu, que homem que foi humilhado, mas ele não desistiu. Sabe por que ele não desistiu? Porque ele tinha um objetivo da sua vida. Meu irmão, o pior da vida cristã é quando ele está vivendo sem sentido. Ele vem para a igreja, ele estuda a lição da escola sabatina, ele estuda a Bíblia, mas, sabe, é aquela coisa como se fosse um compromisso e não, sabe, aquilo como prazeroso para a sua vida cristã. E Josué foi um exemplo de perseverança. Claro que eu poderia citar Moisés. Que homem, meu irmão. A Bíblia diz que foi o homem mais manso do mundo. Aliás, de toda a história da raça humana, Moisés foi um que mais teve paciência. Quer ver outro exemplo de perseverança? Ana. Agora eu gostaria que você que é irmã, mulher, você jovem, imagine você saber que não pode ter filhos. Só que é a sua vontade de ser mamãe. Só que Deus, teu nascimento como pai criador, disse, Marielle, tu não terás filho. Esse, irmão, é um problema, mas foi uma vontade divina. Mas o maior problema de Ana era quando as concubinas de Eucanas, né? É isso mesmo. Humilhava ela, desprezava ela. E um detalhe, na época, uma mulher que não poderia ter filho era considerada uma inútil para a sociedade. Pare e pense na humilhação que Ana sofria. Mas certo dia, Ana desceu para Siló, e quando chegou lá,
o sumo sacerdote, o sacerdote Eli, né? Todo mundo ia comer, todo mundo tinha aquele momento, só que Ana tinha o seu momento com Deus. E a Bíblia diz que Ana foi até o templo e lá ela orou a Deus. Irmãos, você sabe por que muitas coisas a gente não recebemos? Porque não somos perseverantes naquilo que estamos pedindo. A gente ora 15 dias, ora um mês, depois esquecemos. Ana é um exemplo de uma mulher que, mesmo sendo humilhada, mesmo sendo maltratada, não desistiu de seus objetivos. E um deles era ser mãe. E quando o sumo sacerdote olhou para ela e pensou que Ana estava bêbada, um detalhe, Ana não contou para o sacerdote, que na época era um homem respeitado, o seu pedido. Quando Eli olhou para ela e viu que ela se movimentava os lábios e disse: comeu demais? Está bêbada? A resposta de Ana foi: o Senhor sabe a amargura da sua serva. Aqui está um exemplo, irmão, de uma mulher que perseverou em oração. E qual foi o resultado disso? Samuel, um dos maiores profetas da época de Israel, profeta Samuel. E toda a história de Ana está registrada no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, no verso 1 até o 9, você vai aprender um pouco do que é perseverar em oração. Ana. Quer ver outro exemplo, meu irmão? E esse você conhece, Jó. Que exemplo de perseverança. E um detalhe, meu irmão, a gente reclama quando perdemos poucas coisas, pequenas coisas. Agora imagine uma pessoa perder filhos, um homem que era respeitado pela sociedade. Nossa, um homem que tinha dinheiro, o que aconteceu? Sumiu tudo. E até a mulher dele chegou a amaldiçoar ele, dizendo: amaldiçoa teu Deus e morre. Jó, ele é um exemplo de perseverança, porque um detalhe, irmãos, você pode perder tudo, menos a fé no seu Deus. Isso Jó não perdeu. E um detalhe, no último capítulo de Jó, você observa Deus dando tudo a Jó. E aí você observa de meio, mas isso é a vida de Jó. Agora esqueça Jó e coloque o seu nome. Irmão, durante esses 20 anos, eu sempre falo para a Janete, eu não passei prova nenhuma. Qual foi a prova que eu passei até hoje? Para mim, nenhuma. Isso é preocupante. Isso é preocupante. No sábado, eu nunca tive problema. Nunca tive problema com o sábado. Por isso, meu irmão, quando você vê um irmãozinho que está passando por uma luta, vai orar junto com ele. Joelha com ele, chora com ele. Eu nunca tive problema com o sábado. E eu já oro: Senhor, vá me preparando. Eu nunca tive problema com a saúde, graças a Deus, até hoje. Até hoje. Essas dorzinhas de cabeça, essas coisinhas aí, não. Mas eu não tive uma experiência de saúde como o Evaristo. Não tive. Então, irmão, eu olho para mim durante esses 20 anos, como exemplo, estou falando de mim agora. Eu falo: Senhor, até hoje eu não passei prova nenhuma. Não falta dinheiro. Dinheiro que eu digo assim, né, meu irmão? O arroz, 1 quilinho de arroz, não precisa de mistura. Eu não preciso de mistura para mim comer. Coloco lá um arrozinho, lá um feijãozinho com uma farofinha mesmo que eu faço e eu como. Normal. Não faltou até hoje. Graças a Deus. Irmãos,
Eu olho para mim, Domingos, e eu me preocupo. Eu falo, Senhor, durante esses 20 anos está indo tudo bem na igreja. Saúde, dinheiro, um pouquinho, lá e vai. Irmãos, isso eu falo sempre para o meu Deus. Senhor, me prepara, porque eu sei que ela vai vir. Vai vir, meu irmão. E vai vir. Então, esse tempo que nós temos é tempo de preparo para as lutas que nós vamos passar. Porque se a gente deixar para se preparar no meio da tempestade, é mais difícil. Bem mais difícil. A gente devemos nos preparar antes. E um exemplo disso é Jó. Jó, irmão, mesmo tendo dinheiro, Jó, mesmo tendo suas riquezas, gado, era um homem de oração. Era um homem que não saía. A Bíblia diz, logo no começo do seu livro, que era um homem que andava com quem? Com Deus. Por isso que quando Deus permitiu as provas na vida de Jó, era um homem que já estava preparado, meu irmão. Quer ver outro exemplo de pessoas que perseveraram em oração? Deixa eu ver aqui. Eu até coloquei Neemias. E para falar em Neemias, Vanessa, você pega essa lição aqui. Olha que coisa interessante. Ó, a próxima lição, e até uma propaganda santa, compre sua lição, viu, meu irmão? Ó, a próxima lição vai estar falando de Neemias e Esdras. Gente, que homem que foi perseverante. A história diz que quando Neemias aceitou o grande desafio para reconstruir os muros de Jerusalém, irmão, esse homem foi rejeitado, perseguido. E além disso, irmão, ameaçado de morte. Mas ele falou, o Senhor permitiu para mim construir os muros de Jerusalém. Foi um homem, irmão, que ele fez uma reforma religiosa. Isso está no livro de Neemias, no capítulo 6, do verso 15 e 16, que é o verso que eu separei. É que eu estou resumindo por causa do tempo. Neemias. Estude a vida desse homem. Quando eu olho a vida desses personagens e olho a minha, irmão, nós não estamos passando nada. Às vezes nós desanimamos na fé. Talvez os irmãos não vão entender isso que eu vou te falar. Sem motivo. Sem motivo. Porque quando você começa a estudar a vida desses homens, eles tiveram motivo e não desanimaram. A gente não tem motivo e desanimamos. Então, meu irmão, Neemias é outro exemplo de um homem, de um cristão, de um servo de Deus, que teve todo motivo para desistir e foi perseverante. Eu quero parar aqui um pouco sobre esses dois. Irmãos, se tem um homem, claro, fora Jesus, que quando eu chegar no céu, quero sentar com ele e bater um papo, é Paulo. O apóstolo Paulo. Se tem um homem que tem, eu acredito assim, irmão, abaixo de Cristo, se tem exemplo de pastor, exemplo de membro de igreja, exemplo de líder, exemplo de conselheiro, exemplo de motivador, é Paulo. Paulo, irmão, foi aquele camarada que quando a igreja de Coríntios estava desanimada, ele escrevia uma carta, meus irmãos, não desanima não. Paulo foi aquele que quando ele olhava em volta dele, que ele não tinha o que comer, ele falou assim, Senhor, a tua graça me basta. Paulo falou isso. Paulo, meu irmão, foi aquele que eu acredito que Paulo, ele não tinha um guarda-roupa cheio de roupas. Porque ele falou assim, eu tendo com que comer, e tendo com que me vestir, estou o quê? Bem, estou em paz.
Paulo, quando ele está bem pertinho de morrer, ele escreve para Timóteo: eu combati ao bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Irmão, se tem um exemplo de cristão que teve todos os motivos para desistir e não desistiu, um deles também foi Paulo. Através da mídia, hoje você pode estudar isso. Nem precisa comprar. Estude um pouco dos momentos finais da vida de Paulo. Quando Paulo estava saindo de uma ilha que ia para outro lugar, diz que, é claro que na época de Paulo, os barcos não eram que nem os de hoje. Os navios, os de hoje, eles são potentes. E diz que quando Paulo, ele ia para, na verdade era o soldado romano que estava levando ele, né? E diz que quando de repente surgiu uma tempestade, Paulo, ele estava tranquilo, sossegado. Mas o vento estava junto com a água, tentando, né, aquela revolta do mar, destruir o barco aonde Paulo estava indo. Paulo, aonde ele chegava, por exemplo, numa ilha, as pessoas eram curadas através de Paulo. Claro, Jesus usando Paulo. Mas um detalhe, irmão, você não vê Paulo pronunciando uma palavra de desânimo. Ele tinha motivo, sim ou não? Tinha. Gente, Paulo, irmão, era um homem respeitado na época dele. Paulo era o homem do governador, era um homem respeitado. Era aquele que chegava assim e falava: eu preciso de uma carta porque ali tem um bando de crente e eu quero calar a boca deles. O governador não questionava, só assinava. Era um homem eu diria assim, né, de uma reputação muito grande. E olha o que aconteceu com esse homem, irmão. Combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Paulo, ele, nas suas pregações, ele motivava aos irmãos a não desanimar. Eu acredito, irmão, que hoje a essência da vida cristã é essa: é um motivando o outro, é um incentivando o outro a não desistir, independente dos problemas que esteja enfrentando. Paulo foi outro exemplo. Agora, o nosso maior exemplo, Jesus. Se teve um homem nessa terra, irmãos, que teve motivo para desistir do seu ministério, foi Jesus. Ele estava como homem aqui, mas ele não desistiu. Sabe por que ele não desistiu? Porque ele sabia que domingo estaria aqui hoje. Interessante que o ministério de Cristo na terra, ele foi um ministério que ele não parou, ele continua até hoje. Quando você olha para Jesus, ele teve motivo de sobra para desistir do seu ministério. Um dos momentos da vida de Cristo foi quando ele foi rejeitado. Lembra quando ele estava indo para Jerusalém? Que ele chorou? Jerusalém, Jerusalém, que apedreja quem? Os profetas e aí, aqueles que são enviados. Irmão, Jesus foi rejeitado. Irmão, se tem algo terrível, se tem algo terrível na vida de um ser humano, é quando ele se sente rejeitado. Gente, isso é terrível. Imagine você rejeitado pela tua própria família. Imagine você rejeitado pelo seu próprio amigo de trabalho. Isso é terrível. E Jesus foi rejeitado por aquele que dizia que era seu povo. Mas o ministério dele foi cumprido. Resumindo, meu irmão,
O verso que a gente leu foi: aquele que perseverar firme até o fim será o quê? Salvo. Um grande exemplo, irmão, que eu carrego até hoje, eu já falei aqui, é do irmão Ecraí. O irmão Ecraí, claro que você tem alguns irmãos, o irmão Ecraí, eu não conheci Paulo, né? Nós temos o registro dele. Eu não conheci Neemias, temos o registro dele. Eu não conheci, por exemplo, Ana, temos o registro dela. Mas o irmão Ecraí eu conheci ele, porque ele ia lá no Marcos, e ele já pregou aqui na nossa igreja umas 2 vezes. Você já imaginou, irmão, uma pessoa com câncer de próstata, cuidar da esposa, ele morreu e ela não sabia que ela tinha câncer de próstata. Ela não sabia que ele tinha câncer de próstata. Sabe por quê? Porque ele cuidava dela, porque ela, a esposa dele, ficou paralítica. Estava fazendo o pôr do sol. E na oração final, quando ela foi levantar, não conseguiu. E aí numa cirurgia, o médico fez uma cirurgia errada. E aí a irmãzinha ficou paralítica. A forma que o irmão Ecraí morreu, irmão, foi cantando. Lá no quartinho dele, bem pequenininho, lá em Arthur Nogueira. Calma, Bento. Em Arthur Nogueira. O irmão Ecraí, a última vez que eu vi o irmão Ecraí, ele falou, quando eu cumprimentei ele disse: meu irmão, que eu perguntei como era que estava a fé dele, ele falou que estava muito bem. O espiritual. O físico, ele estava sofrendo um pouco. O hino que o irmão Ecraí, segundo a família, presenciou: não há momentos na vida que... mas eu esqueci do hino, é muito bonito o hino que ele cantou, viu? E ele morreu cantando. Ele tinha motivo para morrer chorando. Morreu no quartinho dele, os pastores da PL todos foram lá. Sempre eu lembro do irmão Ecraí. Por que isso? Ganhou um carrinho velho, andou todo o Nordeste e o carrinho não quebrou e não deu problema. Olha que coisa interessante, irmão. Ele contou isso aqui, eu não sei quantos lembram. O estado do Pernambuco, o estado do Ceará, ele andou esses estados pregando o evangelho junto com a velhinha dele no carrinho e o carrinho não quebrou. Foi um homem, irmão, que morreu na fé, morreu sofrendo fisicamente e além disso morreu louvando a Deus. Me fez lembrar os valdenses. Irmãos, eu te digo com toda certeza, eu e você temos motivo para perseverar. Esses homens aqui, eles tiveram motivo para desistir e não desistiram. Agora deixa eu te perguntar, qual é o motivo que você tem para desistir? Será que tem? Será que quando um irmão, ele para de vir à igreja, que ele fala que ele não vem à igreja por causa do ancião, que talvez ele não venha à igreja por causa do pastor, que talvez ele não venha à igreja porque o irmãozinho não pegou na mão dele, será que isso é um motivo dele desistir? Esses homens aqui, irmão, eles tiveram... Olha, estuda a história desse pessoal. Eles tiveram motivo de sobra e não desistiram. E eu e você? Temos motivo? O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele diz assim, que nada nesse mundo é motivo para nos separar do amor de quem? De Deus. Por isso, meu irmão, o meu desejo é que eu e você não venha desistir. Porque eu acredito que nós não teremos motivo. O maior motivo, irmão, Cristo teve. E ele não desistiu. Se Cristo fosse olhar para o ser humano, irmão,
ele nem aqui teria vindo. Nem aqui ele teria vindo. Hoje, um irmão foi lá onde eu trabalho, na verdade, ontem, foi para Nogueira. O irmão Nogueira, aquele que pregou aqui no domingo, irmão, ele foi contratado pela Paulista Sul. Um homem que era lá foi encontrado num presídio. Tem experiência lá na Cracolândia. Para você ter uma ideia, Nogueira, ele disse: irmão, se eu ganhar 300 pessoas para o meu Cristo em um ano, eu ganhei pouco. Porque o ano passado foi 184. O ano retrasado tinha sido 301. Resumindo, irmão, conversando com Nogueira, porque um irmão aqui do Parque Paulistano, saiu aqui do Parque Paulistano, hoje está morando lá no Cambuci, e o Nogueira está fazendo um trabalho ali no Ipiranga, a semana que vem, próximo sábado, o Marcos começa uma semana lá, mas o irmão Nogueira já está fazendo o trabalho dele. Ontem, o irmãozinho que era aqui do Parque Paulistano, que agora está morando com a mãe, lá no Cambuci, usuários de droga, teve um encontro com Deus através de Nogueira e ontem foi preenchida a ficha dele. Só na Paulista Sul, aliás, na Paulistana, durante esses 3 anos, Nogueira está levando 2.200, na conta dele é 2.220 pessoas para Cristo. Não tem leitura nenhuma. Nogueira não tem leitura. Porque foi através de um trabalho missionário no presídio, do presídio, aliás, na Cracolândia, presídio e batismo. Nogueira foi traído pela sua esposa. A esposa pede perdão de joelho diante de Nogueira, e Nogueira diz: eu te perdoo, minha querida, porque eu quero que também você vá para o céu. E hoje é uma família abençoada, meu irmão. Quase que cai numa depressão, Nogueira. Você sabe qual era a função de Nogueira? É que mexe com isso aqui, ó. Largou tudo. Já recebeu convite até para o Rio de Janeiro. Muitos dos colegas dele humilhavam Nogueira. Sabe por quê? Porque os dentinhos da boca dele eram podres. Ele não tinha os dentinhos aqui. Porque as drogas tinham comido. Mas hoje, Nogueira, na Paulistana, é um dos obreiros mais respeitados, meu irmão. E um detalhe, a divisão quer levar Nogueira. Quando você vai aqui aonde ele mora, é uma casinha simples. Mas foi um homem, viu, meu irmão? Nogueira. Eu conheço a vida dele porque eu converso com Nogueira. E ele pergunta sempre dos irmãos aqui do IP. E hoje está aí um homem que teve motivo para desistir. Quase que cai numa depressão por causa da traição da esposa. Mas ele disse: em nome de Jesus, Satanás não vai me destruir. E está aí, firme, levando pessoas para os pés de Cristo. Só lá no Ipiranga. Porque ali na região central, evangelizar ali é muito difícil. Até sábado que vem, aliás, até o primeiro sábado de outubro, Nogueira falou que já tem em torno de 60 pessoas que estão voltando para os pés de Cristo. E um detalhe, meu irmão, dos que estão voltando, não está saindo. Sabe por quê? Porque Deus está usando esse homem. Mas ele teve motivo, viu, meu irmão? Nogueira teve motivo para desistir. Outro, Pimentel. Ele já pregou aqui. Ele é meio agitado. Entre lá no YouTube e veja lá na terrinha do Alex. Alex conheceu o rapaz.
que Pimentel fez um trabalho com ele lá na Bahia. Todos esses homens, meu irmão, todos eles, motivo de sobra para sair. Nogueira, os filhos dele, irmão, chegaram quase a agredir ele, quando ele veio para ser um obreiro. Todos eles. E um detalhe, nenhum desses obreiros tem estudo nenhum. A família caiu em cima, e um detalhe, toda a família veio para a igreja. E ele fala para mim, Edivaldo, Pimentel, eu tive motivo de sobra, irmão, mas hoje eu sou feliz. Sérgio Borges, que foi candidato a vereador, acho que os irmãos aqui conhecem, né? Sérgio Borges, aquele morenão, o Evaristo Forte, é casado com a filha de Pimentel. Ele conhece um pouco a história de Pimentel. Por que eu estou falando isso, irmão? Eu passei a conhecer as histórias desses irmãos recentemente, aliás, há 2 anos atrás. Mas o que esses irmãos passaram, quer ver outro exemplo, irmão? O irmão Pedro, irmão do Luiz Gonçalves. O irmão Pedro está passando um problema de saúde, irmão, terrível. Ele está andando assim, irmão. Mas é um homem que tem levado a alma para Cristo, viu? Foi ele que, quando Luiz Gonçalves desistiu, é uma história linda, foi ele que deu estudo para ele. E ele se batizou e foi fazer teologia. Hoje, o irmão Pedro é respeitado por qualquer pastor. Se colocar qualquer pastor em qualquer assunto da Bíblia, ele nem precisa estar com a Bíblia. Ele cita toda a Bíblia para você de qualquer assunto. Só que quando você olha para o irmão Pedro, será que desse mato vai sair coelho? Hoje, irmão, é um dos obreiros que leva muita alma para Cristo. E um detalhe, vai em lugar de empresário, aonde doutorado não vai, ele vai. Mas ainda, a semana passada, Nogueira carregando os pratos lá no restaurante do Marcos, quando ele vai lá, ele ajuda, ele disse, olha meu irmão, eu estou passando uma luta muito grande. Ele está ficando bem magrinho, irmão. Eu não perguntei qual é o problema, mas ore pelo irmão Pedro. Mas ele disse, meu irmão, até o fim da minha vida, o tempo para trás que eu perdi, e Deus me trouxe de volta, eu vou até o fim. O meu desejo, meu irmão, é que a gente também vá até o fim. Porque o verso que a gente lemos foi, aquele que perseverar firme até o fim será o quê? Salvo. Que o Senhor nos ajude a ir até o fim, amém? Vamos ficar de pé e vamos orar, e vamos para a nossa casa.